Olá, bom dia! Hoje é quinta-feira, 8 de agosto de 2024, dia de São Domingos de Gusmão. Por isso a igreja se veste com a cor litúrgica branca. O nosso super abraço de hoje, também acompanhado com as nossas orações, vai para a Angélica de Juiz de Fora, Minas Gerais, Marcone Ferreira de Queiroz, São Paulo, 1 ano de casamento de Otávio e Naira, e também o aniversário de Fabrice de Jacareí, São Paulo. Deus abençoe e os enriqueça com as graças necessárias para que sejam sempre felizes. Este podcast é um oferecimento. ArcelorMittal, a maior produtora de aço do mundo. Ativa Atacado, peças decorativas que vão deixar a sua casa do jeito que você sempre sonhou. Conheça os nossos produtos. Compre pelo nosso site. Na descrição deste podcast, você encontra o site de todos os nossos patrocinadores. Prestigie! Estamos na parte narrativa entre o Sermão das Parábolas e o Sermão da Comunidade. Nessas partes narrativas que ligam a 5 discursos, Mateus geralmente segue a sequência do Evangelho de Marcos. De vez em quando, ele cita outras informações, também conhecida por Lucas. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Ó Deus, que os méritos e ensinamentos de São Domingos venham em socorro da vossa Igreja, para que o grande pregador da vossa verdade seja agora nosso fiel intercessor. Amém. Mateus capítulo 16, versículos de 13 a 23. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que devia ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos doutores da lei, e que devia ser morto e ressuscitar no 3º dia. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não permita tal coisa, Senhor, que isto nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: Vai para longe, Satanás. Tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus faz a pergunta fundamental sobre qual se decide o destino de cada homem. Quem dizeis que eu sou? Dizer quem é Jesus é colocar a existência em terreno sólido e inabalável. A resposta de Pedro é decisiva e confiante, mas o seu discernimento não deriva da carne, do sangue, ou seja, da própria força, mas do fato de ter acolhido em si a fé que o Pai lhe revela. Jesus constitui Pedro como a rocha da sua igreja,
a casa fundada sobre a rocha, como está no capítulo 7, começa então a adquirir o seu verdadeiro significado. Não é descabido perguntar se Pedro tinha plena consciência do que lhe foi revelado e do que disse. Notamos o forte contraste entre esta profissão de fé seguida do louvor de Jesus. Bem-aventurado és tu, Simão. E a incompreensão do versículo 22. Deus me livre, Senhor. E finalmente, a dura repreensão de Jesus. Afasta-te de mim, Satanás. Tu és um escândalo para mim, porque não pensas segundo Deus, mas segundo os homens. Este contraste realça a diferença entre a fé aparente e a fé verdadeira. Não basta professar a messianidade de Jesus. É preciso acreditar e aceitar que o plano do Pai se realiza através da morte e ressurreição do Filho. Pedro recebe as chaves do reino dos céus. As chaves são um sinal de soberania e poder. Pedro, portanto, juntamente com as chaves, recebe plena autoridade sobre o reino dos céus. Ele exerce essa autoridade na terra e não como porteiro do céu, como muitas vezes se pensa, como transmissor e fiador da doutrina e dos mandamentos de Jesus, cuja observância abre o reino dos céus ao homem e ele os vincula à sua observância. Os escribas e fariseus, como detentores das chaves até então, exerciam a mesma autoridade, mas ao rejeitarem o evangelho, eles nada fazem senão fechar o reino dos céus aos homens. Simão Pedro assume então em seu lugar. Se considerarmos cuidadosamente esse contraste, verificaremos que a principal tarefa de Pedro é abrir o reino dos céus. A sua posição deve ser entendida no sentido positivo. A igreja não pode ser identificada com o reino dos céus, mas a sua justa posição nesta última passagem do Evangelho oferece a oportunidade de refletir sobre a sua relação mútua. O reino dos céus é confiado à igreja como povo de Deus. Nela vivem os homens destinados ao reino. Pedro cumpre o seu serviço na igreja, quando nos convida a recordar a doutrina de Jesus, que permite aos homens entrar no reino. No judaísmo, os equivalentes de ligar e desligar, assar e xerá, têm o significado específico de proibir e permitir, em referência a pronunciamentos doutrinários. Ao lado do poder do magistério, existe o poder disciplinar. Neste campo, os dois verbos têm o sentido de excomungar e voltar da excomunhão. Este duplo poder é atribuído a Pedro, mas não se pode negar que, no versículo 19, o poder doutrinário, especialmente no sentido de fixar a doutrina, está em primeiro plano. Pedro é apresentado como mestre supremo, porém com uma diferença não negligenciável em relação ao judaísmo. O ministério de Pedro não está ordenado à lei, mas à diretriz e ao ensinamento de Jesus. O ligar e desligar de Pedro é reconhecido no céu. Nas decisões doutrinárias tomadas por Pedro são confirmadas no presente por Deus. A ideia do julgamento final está mais distante, justamente se também forem incluídas as decisões disciplinares. No Evangelho de Mateus, Pedro é apresentado como discípulo que lidera pelo exemplo. O que aconteceu com ele é transferível para cada discípulo. Isso se aplica tanto aos seus méritos como às suas deficiências, que são impiedosamente denunciadas. Mas Pedro tem uma função exclusiva e única. É e continua a ser a rocha da igreja do Messias. Jesus, Pedro, é o fiador da tradição de Cristo, apresentada pelo Evangelho de Mateus. Em seu ofício, ele substitui os escribas e fariseus, que até agora trouxeram as chaves do reino dos céus. Cabe agora a ele tornar válido o ensinamento de Jesus com toda a sua força. O evangelista sublinha intencionalmente este contraste para nos indicar que Pedro é a rocha sobre a qual Cristo funda a sua igreja, não através das suas qualidades naturais, mas pela graça e pela eleição divina.
São Domingos de Gusmão. Ele nasceu na pequena vila de Caleruega, região da Velha Castela, hoje Espanha, em 1170. Seu nome foi em homenagem a São Domingos de Silos, a quem a sua mãe Joana Daza fez uma novena durante a gravidez, no 7º dia, da qual ele apareceu a ela dizendo que seu filho viria a ser santo. A família de Domingos era nobre, rica, muito católica. Sua mãe Joana e seu irmão Manes foram beatificados, e seu outro irmão Antônio faleceu em odor de santidade, em fama de santidade. Dos 6 aos 13 anos estudou com um tio padre, reitor de uma igreja no município de Burgos, comunidade autônoma de Castela e Leão, onde aprendeu as primeiras letras e as funções de coroinha e acólito. Em seguida foi para Valência, estudando filosofia, retórica, teologia na sua universidade. Praticava a piedade, incluindo severas penitências, e a caridade para com os pobres e doentes, viúvas, órfãos, as únicas pessoas que visitava. Em certa ocasião de grande fome, vendeu seus pergaminhos, caros, que na época eram uma opção escrita anterior aos livros impressos, para poder alimentá-los. De outra forma, de outra vez, ofereceu-se como resgate para outro jovem que fora capturado pelos mouros. Dedicava-se também à pregação. Assim se converteu um colega, Conrado, mais tarde monge cisterciense e cardeal. Aos 24 anos foi ordenado sacerdote pelo bispo de Osma e, como cônego, pregou em diversas províncias espanholas, obtendo a conversão de várias pessoas, inclusive um conhecido herege, que posteriormente foi frade dominicano. O rei Afonso VII acabou por convidar Domingos a missões diplomáticas, função que exerceu igualmente para a Santa Sé. Desastrosa heresia dos cátaros desta época, particularmente na região de Languedoc, no sul da França, que pregava a dualidade de um Deus bom e outro mau, a reencarnação e uma suposta casta de escolhidos, ou com uma, entre aspas, pureza superior. Necessitava de uma resposta e o Papa Inocêncio III enviou o bispo Diego de Aceber e Domingos a esta região. Tiveram auxílio de 12 abades cistercienses, mas não durante muito tempo. Por fim, Domingos ficou sozinho numa missão dificílima e perigosa, já que os cátaros causaram muitas devastações e perseguições. A constatação da inconstância dos auxiliares levou Domingos a amadurecer a ideia de fundar uma ordem religiosa dedicada à pregação. A difícil tarefa de Domingos teve sucesso, e segundo a tradição, Nossa Senhora lhe teria aparecido e indicado a recitação dos salmos como forma de vencer a batalha espiritual. Daí teria surgido o Rosário, ou seja, a recitação de 150 Ave-Marias relacionadas aos momentos da vida de Jesus em substituição aos salmos, na época de difícil acesso aos católicos leigos, seja pela falta de manuscritos, como também porque poucos na população europeia da época sabiam ler. Então 150 Ave-Marias correspondiam aos 150 salmos da Bíblia. Assim, em 1216, Domingos fundou a Ordem dos Pregadores, Ordem de São Domingos ou Ordem Dominicana, até hoje conhecidos como Guardiões do Santo Rosário. Domingos foi seu primeiro superior no convento inicial em Toulouse, e seu irmão Manes juntou-se à congregação. Os principais carismas da ordem são o espírito de oração, a competência científica e a pregação muito bem fundamentada nas Sagradas Escrituras. Em 1217, surgiu o primeiro mosteiro da Ordem Segunda para as mulheres. Neste mesmo ano, o fundador determinou que as casas da Ordem fossem construídas nas principais cidades universitárias da Europa, começando por Bolonha e Paris, para atrair a juventude acadêmica. Ele mesmo se fixou em Bolonha e em Roma conheceu e tornou-se amigo de São Francisco de Assis. Em 1220 e 1221, presidiu os 2 primeiros capítulos gerais. A ordem cresceu por toda a França
e na Itália, Espanha, Alemanha e Inglaterra, ele chegou a enviar pessoalmente emissários para a Irlanda, Noruega, Israel e Ásia. São Domingos morreu no dia 8 de agosto de 1221, com 51 anos. É o padroeiro perpétuo e defensor de Bolonha, na Itália. Muitos santos ilustram a ordem dos pregadores: São Tomás de Aquino, Santo Alberto Magno, Santa Catarina de Sena, São Vicente Ferrer, o Papa São Pio V. O conhecimento científico unido à fé e à piedade toma o seu verdadeiro sentido, e este conjunto harmonioso é sabedoria para enfrentar heresias e desvios doutrinários. Oremos. Deus, Pai de sabedoria, que continuamente nos ensina o que necessitamos para a nossa salvação, concedei-nos pela intercessão de São Domingos de Gusmão o seu mesmo espírito de oração, conhecimento sólido e apostolado consciente, e particularmente a devoção à prática diária do Santo Rosário, para que, obedecendo aos pedidos e esclarecimentos de Nossa Senhora, realizemos a nossa parte necessária para o bem e salvação das almas, o amor à Igreja e a paz no mundo tão atacado pelos inimigos da fé. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. E amanhã tem Enciclopédia Bíblica. Então, espero por você. Até lá.